Olá, querido intercessor, mais um encontro aqui do Momento Amai. Nós prosseguimos na nossa caminhada de edificação, dentro dessa terceira temporada, que nós estamos aí trazendo essa abordagem da ação do Espírito Santo, sobre ser cheios do Espírito Santo, e estamos caminhando, falando sobre os símbolos do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre mais 2 símbolos, vamos fechar essa parte da simbologia do Espírito Santo, falar de mais 2 símbolos, que é a questão da pomba e do óleo. Para você que tem nos acompanhado juntamente com o manual, você vai encontrar lá nas lições 16 e 17 a abordagem desse tema. Então, nosso versículo-chave de hoje está lá em Lucas 3:22, essa é a nossa primeira base bíblica, que é Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Aqui está falando da experiência de quando a pomba desceu sobre Jesus, simbolizando o Espírito Santo de Deus sobre ele. As pombas, vamos parar para pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o significado da pomba, e as pombas na região da Palestina, elas são muito abundantes. Então, tanto de forma livre, na natureza, no seu estado livre, quanto na questão de domesticada, dela ser domesticada, tem essa cultura lá. Então, assim, e a pomba, assim, se nós observarmos a vida, da pomba, nós vamos ver assim que ela tem muito cuidado com relação ao filhote, a questão da reciprocidade do macho e da fêmea, Então, essas características desse animal fez que, de uma forma popular, ela se tornasse o símbolo do amor e da paz. Então, os primeiros cristãos, eles relacionaram a imagem do pombo ao conceito do Consolador, o conceito do Espírito Santo, por causa desta natureza amorosa que a pomba tem. Então, desde então, o pombo tem simbolizado o Espírito Santo. Então, ela é apresentada lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 10 e 11, ela é apresentada como um dos símbolos do Espírito Santo. Então, ela tem essa característica, a pomba tem essa característica da questão de ser pura, limpa, mansa. A questão da mansidão é muito característico desse animal, e a mansidão, ela é um dos frutos do Espírito, Então, ela se reflete, a mansidão, ela se reflete na caminhada daqueles que são chamados filhos de Deus, Então, quem anda no Espírito, essa é uma das características de quem anda no Espírito, Então, a pomba, ela também não vive em lugares desolados, sombrios, Então, se nós formos olhar, essa é uma analogia que nós podemos fazer também com relação ao Espírito Santo, que ele não habita o coração onde se encontra o pecado. Na verdade, o Espírito Santo, ele nos habilita a caminhar em poder e em santidade, ou seja, separado do pecado, Então, assim, ele nos habilita, nos empodera para caminhar longe do pecado, Então, a pomba, ela não come sujeira, ela é considerada como um dos animais limpos, dentro da antiga aliança. A pomba era um dos animais considerados limpos, Então, e assim, como nós não podemos oferecer nosso serviço a Deus contaminado pelas obras da carne, Então, nós temos que santificar a nossa vida e oferecer a Deus uma vida santificada, Nós oferecemos o nosso serviço a Deus em uma vida santificada. Então, aí nós temos alguns símbolos, Algumas das referências com relação à pomba, ela simboliza a concordância, a paz, inocência, pureza. Jesus se referiu à pomba
é como um modelo de simplicidade, está lá em Marcos 10,16, né? Somos chamados a sermos simples como a pomba. Então nós temos aí essa referência, né? Jesus fazendo referência à questão do modelo de simplicidade da pomba. Nós temos alguns intérpretes da palavra de Deus que eles opinam, né, que o Espírito, quando ele foi representado de forma... Por que ele foi representado de forma corpórea, né? De uma pomba, né? Então, dentro dessa passagem, nós temos aí, né, uma relação do Espírito Santo de Deus com a forma corpórea da pomba, né? Aqui em Lucas 3, ele diz assim, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Era uma linguagem visual que ele estava tendo ali, né? Uma forma de Deus falar visualmente naquele momento, né? Sobre a descida do Espírito Santo ali sobre Jesus. E qual seria essa associação? Por que essa associação? Nós podemos parar para pensar em algumas coisas assim. Porque a sua ternura e apego ao homem, né, mostra como que Deus encaminha pacientemente os homens à realização do seu potencial espiritual, né? O voo gentil e a natureza pacífica da pomba, né? A forma que Deus trata conosco de modo positivo, completo, sempre com grande gentileza. A ternura para com os filhotes, né? A pomba, ela tem isso, né? O Espírito Santo é sempre benigno conosco, né? Então, pelas virtudes que ela tem, algumas virtudes singulares que ela representa, que uma delas é a pureza, a inocência, né? Tem essa visão da pomba, né? A questão da pureza, da inocência. Então, esse é um dos símbolos, né? Da pomba, e que traz algumas coisas que podem nos dizer, né, que nos traduzem o porquê dela ser esse símbolo, né? Então é bem interessante a questão da gentileza, a questão da mansidão da pomba, dessa natureza, né, de inocência e de pureza da pomba. E assim, pensando nessa gentileza, né, ela não é um animal agressivo, né? Então nós pensamos assim, o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele não toma posse de nós, ele habita em nós, né? Então a gente vê assim muito essa proximidade, né, desse significado que representa a pomba e da questão do Espírito Santo. A gente faz essa conexão, né? Então ele não habita com o pecado. A questão da pureza, né, da santidade, que ele é manso, né? Nas tempestades da vida, o Espírito Santo, quais são os frutos que ele produz? Paz, mansidão, esses são os frutos que ele traz, né, ao gente lidar com os desafios, né? Então ele é suave, né? Então é belo, né? Então a gente vê assim esses contrastes sobre a questão da pomba, e é interessante que a gente vê que isso vem sobre a vida de Jesus. Então, para aquele que caminha com o Senhor, esse é um dos reflexos, né? O que vai gerar, qual é o resultado, né, dessa caminhada com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida? Realmente é isso, é a pureza, é a santidade, é a mansidão, é os frutos do Espírito que a gente vê revelados sobre a nossa caminhada. E quanto mais nós caminharmos próximos do Espírito Santo, mais esses frutos vão se revelar na nossa caminhada, né? Então, seja ela reflexo até mesmo na nossa caminhada de oração, né, e na nossa caminhada prática mesmo, né, no relacionamento com as pessoas, na nossa caminhada ministerial, na nossa vida diária, na nossa casa, na nossa família, é a caminhada com o Espírito Santo de Deus. Então a pomba, ela tem essa característica de sensibilidade e brandura, e isso vem sobre a vida daqueles que caminham com o Senhor, né? Então nós temos isso muito claro e nós devemos buscar. Quanto mais buscarmos o Senhor, mais isso estará sobre a nossa vida. Outro símbolo que nós temos dentro da palavra de Deus, que é a questão do óleo, né? Nossa base bíblica está lá em Mateus 25, capítulo 25, do verso 1 ao 4, eu vou estar lendo aqui. Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Quando nós paramos para pensar no óleo, né, até essa questão que é apresentada aqui no livro de Mateus, do noivo, do reino dos céus, Jesus está trazendo uma parábola para ilustrar a questão do reino dos céus, como que funciona a questão do reino dos céus.
E ele traz essa parábola na questão do noivo, do casamento, né? Então, o casamento, né, dentro da cultura oriental, né, o noivo ele se dirigia à casa da noiva, né, para recebê-la das mãos dos pais, né, assim como Jesus veio ao mundo para nos resgatar. E depois, quando ele chegava lá, eles eram acompanhados, que chegava na casa, né, da noiva, dos pais da noiva, e daí eles eram acompanhados por essas virgens, né, com os convidados, os outros convidados, até a casa do noivo, né, ou a casa dos seus pais, que é onde era celebrado realmente o casamento, era feita a celebração do banquete nupcial, né? Então, e as damas de honra tinham essa responsabilidade de preparar a noiva para o encontro do noivo, né? Então, o cortejo aí, né, começava aí por volta das 6 horas da tarde, das 18 horas da tarde, né? E nessa parábola Jesus contou aqui, não explica a razão, mas ele contou que houve, né, um atraso, então o cortejo se estendeu, acabou se estendendo até a noite, então era necessário levar o quê? As lâmpadas acesas, porque naquela época não tinha, né, não tinha iluminação na rua, né, não tinha os postes lá com as luzinhas, então todo o trajeto era feito, né, com essas lamparinas, então que iam iluminando o caminho. Então essas virgens, essas donzelas, elas representam aqueles que são chamados para servir no reino, porque eles estão à luz do caminho, sabe? Então eles iluminam o caminho, então eles levam essas lâmpadas e iluminam o caminho. Então se representa aí aqueles que são chamados para servir o reino, que somos nós, que temos essa responsabilidade de contribuir no preparo da igreja, né, para se encontrar com o seu noivo. Então nós paramos para pensar dentro disso. E como as ruas eram escuras, nós falamos aqui que, né, nós paramos para pensar como que é, né, fazemos esse comparativo, né, o nosso mundo jaz no maligno, né, é um mundo que está em trevas, né, então as trevas cobrem a terra, lá no livro de Isaías fala isso, né, a escuridão e as trevas cobrem a terra. E nós temos essa responsabilidade, então, né, de apontar o caminho, né, pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, né, através de nosso exemplo, né, muitas vezes as pessoas vão enxergar o caminho pela lamparina que nós estamos levando, né, pela luz que nós estamos levando. Jesus falou assim isso, né, vós sois a luz do mundo. Né? Então, e até ele falou assim, né, alguém esconde, né, a lamparina lá embaixo da cama? Não, ela fica no alto para iluminar. Então nós temos uma responsabilidade aí, né? Então as lâmpadas e essas lamparinas que eram acesas e iam iluminando o caminho, elas eram acesas através do azeite de oliva. E é interessante, né, que parar para pensar, porque ela não durava acesa o caminho todo. Então era necessário o quê? Você levar, né, o azeite para abastecer, e a cada 15 minutos era abastecido, essas lamparinas precisavam ser abastecidas para que pudesse continuar sendo iluminado o caminho, né? Então não poderia faltasse azeite, ficava todo mundo no breu, não conseguia ver um palmo para frente, não conseguiria chegar, né, aonde seria o casamento, né? Então assim, precisava estar preparado, né, com azeite para que houvesse clareza no caminho, né? Então essa era a responsabilidade. Então elas carregavam, e essa passagem fala então sobre as donzelas que eram prudentes, ou seja, elas estavam preparadas. Agora faltaria azeite para os outros convidados também, né? Então se pare para pensar na responsabilidade que se tinha, né? Então elas não podiam nem dividir o seu azeite, porque se elas dividissem ia faltar para todo mundo, não somente para elas, mas isso ia comprometer todo um trabalho, né? Então nós paramos para pensar aí que a nossa luz, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, como que a nossa luz é acesa? Ela é acesa pelo óleo do Espírito. Então nós precisamos estar cheios e abastecidos com o óleo do Espírito para que a nossa luz, para que a luz de Cristo possa brilhar em nossa vida, né? Iluminar o caminho, para que os olhos sejam abertos, para que as pessoas sejam libertas, para que a obra de Cristo se complete aqui na terra, né? Nós somos essas pessoas que foram chamados para estar no caminho com as lamparinas acesas e com o óleo do Espírito. Então nós precisamos buscar. Então todo cristão, quando se converte, né, então ele recebe, né,
essa lâmpada, né? A luz de Cristo sobre a vida dele, e ele precisa de azeite, né? Ou seja, recebe o Espírito Santo de Deus, mas ele precisa o quê? Buscar mais do Espírito Santo de Deus para manter a sua lâmpada acesa, né? Então nós precisamos ter esta consciência, né? Esta responsabilidade que nós precisamos buscar o transbordar do Espírito, né? Ou seja, as nossas vasilhas de azeite devem estar cheias, né? Para que a nossa luz possa brilhar, né? Então, sem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, nós nos desviamos da palavra e nós erramos o caminho, porque nós não temos como discernir ou como compreender ou ver o caminho. Nós precisamos disso. Nós precisamos da luz de Cristo na nossa vida pelo óleo do Espírito para discernir. E até mesmo na nossa vida, enquanto intercessores, nós precisamos do óleo do Espírito para discernir as situações, para orar com clareza, porque nós precisamos da luz de Cristo sobre a nossa vida, trazendo esse discernimento para que nós possamos orar de forma efetiva, né? Para que nós possamos orar com clareza e ser efetivos na obra de Deus e na obra da intercessão. Então nós precisamos, é uma necessidade urgente que nós temos. E pense que o óleo do Espírito, ele não somente vai abastecer a sua lâmpada, mas ele vai clarear o caminho para que outras pessoas consigam enxergar o caminho. Então nós somos a referência, por isso que Jesus fala, nós somos a luz do mundo, né? Então nós temos esse chamado de Deus. Então, assim, não abra mão, busque o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos realmente mergulhar e estar cheios, transbordando de azeite, de óleo do Espírito para discernir, até dentro dos desafios e das situações que você tem enfrentado, talvez que você não compreenda e não tenha clareza nas batalhas e nas lutas que você tem enfrentado. O óleo do Espírito vai garantir para você, né, a luz de Cristo sobre a tua vida, para que você consiga discernir, né, e que você consiga discernir e que você seja efetivo, estratégico na sua intercessão. Então nós temos aí, né, esse compromisso, busque o Espírito Santo de Deus ainda mais e transborde na vida do Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este momento na Tua presença, Senhor. É muito precioso saber, ó Deus, que, Senhor, para o chamado que o Senhor nos deu, Pai, nós não estamos sozinhos, Pai. Essa obra é realizada, Deus, através do Espírito Santo de Deus, e quantas coisas preciosas nós temos visto, Pai. Senhor, na obra do Teu Espírito, Senhor, Ele como água, como fogo, ó Deus, Senhor, Deus, que purifica, Deus, Senhor, Deus, como uma pomba, nos trazendo simplicidade, pureza, santidade, Pai. Senhor, Deus, quantas propriedades, quantos símbolos nós vimos aqui, Deus, Senhor, sobre o Espírito Santo de Deus e sobre o óleo, ó Deus, sobre o óleo, Deus, Senhor, que faz transbordar, Deus, Senhor, que nos aquece, porque Ele mantém a lâmpada, a chama da lâmpada acesa sobre as nossas vidas, trazendo clareza e discernimento, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, de cada guerreiro, de cada guerreira de oração que está aqui fazendo parte deste momento, Pai, em nome de Jesus, aquece os nossos corações, Pai, permita-nos, Senhor, mergulhar, Senhor, ó Deus, no Teu óleo, Deus, queremos transbordar, Senhor, ó Deus, Senhor, no azeite do Senhor, ó Pai, queremos mergulhar isso, ó Pai, estarmos preparados, ó Pai, no caminho, ó Deus, sendo esta luz, sendo esta lâmpada, Senhor, transmitindo a luz de Cristo, brilhando a luz de Cristo em nós, Pai. Espírito Santo, que seja esse tempo, ó Deus, de buscar a Tua presença sobre cada um que está aqui, Senhor, fazendo parte deste momento, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, e que isso venha, Senhor, trazendo discernimento, iluminando o caminho, Senhor, abrindo portas, trazendo clareza, Pai. Senhor, firmando as convicções, ó Pai, e nos trilhando no caminho do Senhor, nos mantendo no caminho do Senhor e no propósito do Senhor, ó Deus, neste tempo, ó Pai. Que haja esta habilitação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, nos enchendo, ó Pai, até transbordar, Pai, em nome de Jesus. Que isso traga renovo, que isso traga graça, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E que isso seja a manifestação do Senhor sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Thank you.